Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo, como sempre, aqui do estúdio da B3. Você já sabe o que é B3, porque eu já expliquei durante 2 semanas. E o assunto do programa de hoje, especificamente, é pecuária, pecuária de corte. Só lembrando vocês que agora vocês têm uma ferramenta, um canal no YouTube, que essa entrevista, por exemplo, daqui uma semana ou pouco mais do que isso, ela vai estar disponível na página do YouTube que chama-se Programa Mercado Futuro. O P, o M e o F, letra maiúscula, e você vai entrar lá, tem um playlist, tem uma lista de entrevistados. Você vai poder ver o programa quando quiser, de onde quiser, porque está na internet, tá certo? E também tem o Direto da Bolsa, que é o canal, outro canal que eu tenho no YouTube. Visite também. Bem, a minha sensação, jornalista costuma ser especialista em generalidades, né? Sabe um pouco de cada coisa, não sabe profundamente de muita coisa. A minha sensação é que a pecuária brasileira está evoluindo muito. E eu vou tentar confirmar isso com um dos representantes da pecuária de corte brasileira, mais, eu diria ousado, mas não sei se é ousadia, que mais se utiliza do que há de mais moderno em termos de tecnologia para produzir carne. Trata-se do CEO, que é o chefe máximo, como eu chamo, Chief Executive Officer da Agropecuária Jacarezinho, que é o Ian Hill, que vocês chamam, sempre eu abro o programa dizendo isso, vocês chamam de Ian, mas é Ian Hill. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Eu estou certo ao dizer que a pecuária brasileira evoluiu muito nos últimos anos? Agradeço o convite. Obrigado, Resh, por estar aqui com você hoje. Sempre um imenso prazer vir aqui conversar contigo. Obrigado, a honra é E minha. também testar seu conhecimento profundo que tem do agronegócio, tá? Ah, Bom, respondendo sua pergunta, né? O Brasil melhorou a pecuária em pontos, né? Vamos supor, se eu sempre gosto de falar de melhoramento genético, né? E a gente refere o melhoramento como uma curva normal, né? Você tem uma curva normal, você tem uma ponta, onde que tem a parte melhor e outra ponta do extremo que é o pior, e o meio se tem a massa, tá? E essa ponta do melhor ela tem se melhorado bastante. E ultimamente a agropecuária jacaré tem se mudado um pouco. Nós estamos hoje entrando no setor de engorda, administrando grandes confinamentos, né? E é um destaque que tem muito heterogeneidade ainda na genética da pecuária brasileira, né? e você estava me falando antes aí da questão do cruzamento também. E está dizendo que os custos para você produzir um animal assim são muito altos. Confere isso, né? Confere. Primeiro, para produzir um animal cruzado, apesar que nós temos raças, touros disponíveis hoje, que têm graus de bons índicos para bons tauros para cruzar com a grande maioria do nosso rebanho de matrizes, que é bons índicas, né, baseado no Nelore, né? Mas é através de inseminação. E levamos em consideração esses touros também que têm graus altos de bons touros, a sua longevidade é inferior, sua capacidade às vezes de monta também às vezes é um pouco mais inferior devido ao clima, né? E ou se não é através de inseminação, né? Com hoje a tecnologia EATF. Mas isto tudo tem um custo. Tudo tem um custo. E também tem um custo do animal cruzado. Ele come bem mais do que o Nelore. E eu gostaria de frisar um pouco sobre Nelore aqui, que o Brasil é um país muito importante para a produção de carne de proteína vermelha para o mundo.
nós vamos ser o mais importante, se não é, somos os mais importantes. Né? 80% desse rebanho é de Nelore. Tá? Então, isso aí, bem dizer então que o Nelore é a raça mais importante do mundo. E Brasil é uma situação única como você compara com os outros rebanhos do mundo. Né? Você vê, a Austrália tem uma diversidade maior climática um pouco, né? Então tem uma diversidade maior de raças utilizadas. E os Estados Unidos também tem uma diversidade de raças bem grande, e principalmente taurinos, né? E Brasil nós temos esse foco, né, grande em cima do Nelore, né? Que é a raça que é a raça mais, vai ser a raça ou é a raça mais importante do mundo. Né? Então, estou sentindo nas entrelinhas aqui que o negócio do Brasil para produzir carne é com Nelore. Com Nelore, existe algum dado já comprovado aí, enfim, escrito sobre... Eu li outro dia que tem gente produzindo carne marmorizada, se é que isso é importante para a pecuária, com Nelore. Sim. É possível produzir Nelore? Existe linhagem de Nelore que tem marmoreio, né? Mas que o mais importante do Nelore, a gente busca a precocidade, eficiência reprodutiva, né? A velocidade de ganho, né? Isso é muito importante. Às vezes muitas seleções são focadas muito no ganho médio diário. O ganho médio diário também enquadra a mesma formato que o animal tardio, ele vai continuar crescendo e crescendo e crescendo e vai ter o ganho médio diário grande. Então, para a nossa seleção, a gente buscou uma opção de ter dias para chegar a determinados pesos, para focar mais em cima da precocidade. E, como eu disse, nós estamos olhando muito pelo Brasil hoje, vendo o Nelore é heterogêneo. Né? Nós temos hoje tecnologia investido em produção, melhoria do Nelore, através de programas SAPE, são diversos. Nós temos programas afiliados ao ABCZ, para Nelore, também buscando ótimos resultados. Né? Mas se bota a gente junto hoje, a SAPE mais a ABCZ, olha, o máximo 60 mil touros por ano, para uma demanda reprimida que é acima de 175 mil. Então, quer dizer, o que está sendo utilizado pelo Brasil é boi de boiada, né? Que é um retrocesso. Esse aí é um retrocesso e você não tem uma medida, né? Você não tem um conhecimento da capacidade de ganho o que o animal pode reproduzir no rebanho. Tá? Você escolher aleatoriamente um animal que pode ser até mais bonito que um do outro, às vezes nem isto, para usar para reprodução, é um atraso para a pecuária. E olha, em estados que você vai, estados novos, eu boto principalmente Pará, por exemplo, eu andei bastante pelo Pará, é lamentável a genética. Você vê, Brasil, o ciclo do pecuário de corte é comprida. Né? Às vezes a gente fica pensando muito sobre centavos aqui, ali, aqui, mas não acertamos a genética para a produção. Né? Você vê a avicultura bombando, né? Mas o que é a primeira preocupação da avicultura moderna hoje? É a genética. O suinocultura nem se fala. Ele já vai a genética certa, né? A genética certa para tal mercado, de tal tipo de animal que precisa terminar, quais como são as matrizes. Olha, é impressionante. Tá? Na pecuária, olha, eu tive em eventos ultimamente, não teve nenhum tema, é um evento grande, nenhum tema sobre a genética. Né? Então, olha, enquanto nós não acertamos a genética e fazer uma atenção disso, né? Você vê, Nelore tem uma capacidade hoje de terminar tão bem quanto o animal cruzado. Ian, eu vou te pedir um intervalinho, a gente já volta, 30 sim, segundos.
Eu converso com o CEO da Agropecuária Jacarezinho, que é o Ian Hill. E só para apimentar essa conversa, por exemplo, eu não sei se foi feito esse estudo, mas será que o... Porque dizem que a carne do Nelore tem a carne e tem a gordura assim. Pelo menos a picanha é assim, a carne Sim. separada não é no meio, é separada. Será que já perguntaram para os consumidores, sejam eles brasileiros ou internacionais, se eles querem a carne assim, querem marmorizada? Como é que eles querem a carne? Depois do intervalo você explica. Vamos ao intervalo, eu volto já já. Ok, estamos de volta para o programa Mercado Futuro. Converso e provoco o CEO da Agropecuária Jacarezinho. Antes do intervalo já provoquei. Vocês sabem o bife que eu quero comer? Não? Como é que é esse? A população quer esse bife marmorizado, não marmorizado. A população não quer carne dura, não é isso? A população não quer carne dura, mas ele quer uma carne suculenta, ele quer uma carne macia, ele quer uma carne interessante, que a carne tem uma determinada cobertura, tá? Determinadas pessoas gostam também, ou às vezes o marmoreio traga também um pouco mais de maciez. Tá? Mas, olha, como eu disse, né, a Nelore tem capacidade de produzir uma carne de primeiríssima de qualidade. Eu acho muito perigoso você focar e fazer seleção somente uma característica. Né? Porque a seleção é um conjunto de características. Né? Você tem determinadas coisas precisam para melhorar a produção. Né? Não é só o marmoreio que vai resolver. Tá? Basicamente o que vocês, nas vezes que eu conversei com você, a base mesmo de melhoramento é precocidade, atividade sexual, né, que é a precocidade, é conversão alimentar, são as coisas básicas, isso continua sendo sempre... Básica, o primordial é fertilidade. Né? Você não tem fertilidade, não tem, não tem produção. Né? E aí que a fertilidade é mais responsável para a produção é a fêmea. Então tem que ser adequada o ambiente onde que nós estamos produzindo. Tá? Tem muita gente falando para mim, por que você não vai selecionar um animal aqui para determinada forma de confinamento, etc, etc. Pô, gente, a coisa mais importante ainda é selecionar animal que vai produzir uma fêmea produtiva. Né? Tudo tem seu tempo de chegar e selecionar. Né? Por enquanto, a vaca, nós não estamos confinando vaca. A vaca é criada, economicamente não é viável botar uma vaca no confinamento, né? Mas é criada a pasto. E muitas vezes a pasto no cerrado, ou às vezes lugares inferiores, né? Porque qualquer fazenda que você vai, né? O lugar pior da fazenda, bota a vacada lá, né? Certo? A vaca vai ser, bota a vacada lá. Isso é preconceito, Isso, não é politicamente correto. não é politicamente correto, não é certo, demonstra um certo desequilíbrio na administração, né? Porque realmente tudo tem que ter uma preferencial. Tá? Pode ser em determinados momentos da cria, né? Após desmame, a vaca pode ir para um lugar inferior. Tá? Sim. Mas a vaca tem que ser muito bem cuidada, né? Ela tem que ser desmamada no momento ideal para ela poder criar a estrutura, criar a condição corporal para voltar a criar novamente no próximo ano. Essa condição corporal também é muito refletido também no macho. Né? Quanto melhor você tem uma característica que vai trazer uma condição corporal para o animal, o macho vai terminar mais cedo. Né? Então, o foco sempre não pode esquecer da fêmea. Né? Vocês, perdão, pode continuar. Não, ela é fundamental para o negócio. Sem a fêmea, no pecuário não vai, né? Sem fêmea não tem cria. Não tem. Vocês têm um trabalho ou alguma pesquisa em relação à idade que essas vacas, a longevidade dessa parideira, digamos assim? Porque a ideia é que ela
tem um parto por ano, Sim. né? A vaca tem que ter, ela tem que produzir um bezerro por ano e um objetivo que ela desmame pelo menos 50% do seu peso com 210 dias com o bezerro no peito dela, sem cripe. Tá? Ah, ela tem que engordar com o leite dela O em... bezerro tem, a nosso objetivo, a vaca tem que pelo menos desmamar 50% do seu próprio peso, né? Com 210 dias com o bezerro ao pé e sem cripe. Tá? Ah, e também tem que ter uma reconcepção para produzir novamente no ano seguinte. Ela tem que produzir. O hotel não pode ter um cliente que não paga a conta, né? Isso, tem que pagar a conta. E gente, hoje nós usamos ferramentas sofisticadíssimas para fazer seleção. Tanto que nós estamos já hoje na era molecular, usando epigenômica, né? Que eu vejo não, mas que muita gente está vendo, né? Que isto vem para realmente revolucionar a produção de genética no país. Já acho que faz uns 2 anos que você falou isso aqui, que você ia saber antes o que aquele boi podia produzir, né? Sim. A acurácia, aquela história. Sim. Você já tem, isso já é realidade. Já é realidade Quer dizer, você só usa o sêmen do touro que você quer. Não, hoje nós usamos o touro, já aos 2 anos, ou até no embrião nós já sabemos o que é a previsibilidade daquele animal. E confere aquilo que aparece. Olha, cada vez mais, e cada vez mais nós vamos atribuindo mais genomas para o banco de dados, né? Então, cada vez mais vem concretizando mais os dados. Ano passado nós estamos com 72% de acurácia em touros aos 2 anos, né? E que praticamente um teste de progênio. Equivalente, quase, equivalente a um teste de 80 filhos, né? E ano que vem nós vamos fazer mais 4.000 genomas esse ano. Então, ano que vem, ou esse ano, dia 76, 70, vão passar dos 80% logo, logo. Você vê, um sêmen que você compra hoje de um touro que tem teste progênio, que tem acima de 300 filhos, né? Ele tem 95, 96% de acurácia. Então, o touro genômico vem para realmente trazer uma revolução dentro do setor. E tem muita gente usando esse tipo de tecnologia que você está falando, ou isso é a minoria? Por enquanto, minoria. Mas já está tendo uma conscientização dentro do setor, muita gente buscando a tecnologia. E também essa tecnologia não só ele ajuda a melhorar, porque você busca, você tem uma capacidade de abrir as linhagens, né? Você vai, sempre se tem, quanto mais se seleciona, você vai sempre para um lado para ter uma endogamia, sempre o melhor com o melhor, né? Mas quando você tem uma visão, você abre uma janela sobre a produção de muito mais animal, a tendência é você poder abrir muito mais e ter animais de diversas linhagens. O número chocante que você me deu aqui é esse de 60 mil touros por ano, né? Touro de qualidade. Touro de qualidade. E o mercado é para 200 mil. 200 mil. Então É chocante. É um número... É chocante quando você anda por aí. É evidente. Isso se vê nos animais. Vamos para o segundo intervalo. Eu converso com o Ian Hill. Ele é o CEO da Agropecuária Jacarezinho. E já já a gente volta para concluir essa conversa. Até já. Ok, estamos de volta aqui comigo, o Ian Hill, CEO da Agropecuária Jacarezinho. E ele está fazendo um cenário muito interessante do que está acontecendo atualmente na pecuária. Por exemplo, o Brasil é um país sui generis. Você tem, se você fala num outro país, confinamento é confinamento. O gado vai lá, come, engorda. No Brasil tem confinamento, semi-confinamento, terminação, tem tudo. Sim, terminação, mas terminação, vamos pôr em confinamento e semi-confinamento,
10, 15%, não passa de 15% do rebanho. Usando o exemplo que O você restante é terminação a pasto. Usando o exemplo que você deu no princípio do programa, uma galinha, que fala frango, mas é galinha, ela não fica no confinamento dela mais do que 42 dias. Se ela Não, ficar, é prejuízo. prejuízo. Suinocultura, a mesma 100 coisa. dias, 90 diis, Acabou. acabou. E boi em confinamento também. Se o cara ficar um dia, uma semana a mais, ele perde tudo que ele ia lucrar. Agora, você não nota isso que você está me dizendo. É, porque os custos que você está me explicando são altíssimos para você usar a tecnologia, são caros. E nem sempre, por exemplo, no IATF eu sei, que eu já conversei com muita gente sobre isso. O resultado, o desfrute no IATF não é lá Não, essas coisas. E não me passa pela cabeça por que um cara que cria gado, que quer produzir carne, não se preocupe com esses custos e com essa tecnologia disponível. Que você está me dizendo que foi ao Pará, por exemplo, e o que você viu lá não era para filmar no smartphone. não. Então, tem gente que realmente. Qual é o papel do frigorífico nisso? O frigorífico tem um papel, ou teria que ter um papel, de exigir mais qualidade? Não faz parte do jogo? Olha, todo setor que paga alguma coisa pela qualidade, né? Eu sempre cito aqui que um dos sucessos do setor sucroalcooleiro no Brasil foi o que sempre teve um pagamento pela qualidade, né? O produtor sempre recebeu pelo o teor de açúcar, né? A Da TR. cana, né? O ATR, tá? E isso ajudou muito a trazer o setor sucroalcooleiro numa situação tão robusta que ela passou todos os desafios que foi oferecido nessa última década, né? A pecuária, ela ainda não tem, nós temos esforços tentativos, né, de ter pagamentos por premiação, por qualidade, né? Mas também a demanda de qualidade também às vezes não é suficiente. Mas os custos para o frigorífico, ele tendo uma qualidade maior, são menores, né? Essa não tem dúvida nenhuma. Falta uma maturação do setor inteiro, né? Porque ainda você tem muito heterogêneo a produção de boi no Brasil. Você tem boi excelente de primeiro mundo, você tem exemplo, na grande maioria, muito ruim, né? E ainda se consome mais de 50% de carne no mundo, é moída, né? Que não demanda uma grande qualidade, né? Então essa diferença de que pode ser, o frigorífico ele paga um preço normal, que é ofertado no mercado, e ele seleciona dentro do frigorífico, que é bom. Entendi. Lá ele divide. Sim. O que você pensa a respeito de um dado que eu vou te dar que não é novo para você? Mas nos últimos 10 anos ou mais que isso, 15 anos, o consumo per capita de carne bovina no Brasil caiu 10 quilos, de 50 para 40. Isso tem a ver com essa falta de qualidade que você fala aí? Não. Não. Isso aí é falta De dinheiro de mesmo. dinheiro mesmo, né? E quem sabe que a gente tem que passar por momentos difíceis, né? Nós tivemos uma carne fraca, aí isso é uma coisa, o Brasil às vezes precisa passar por isso, né? Para moralizar o negócio e realmente ter um setor mais robusto, né? Mas você vê o Brasil, os grandes frigoríficos hoje passam, a comunidade europeia já veio para inspecionar, os Estados Unidos também. A China é um pouco diferente, que ela vai querer, a qualquer momento, qualquer torcida que você acompanha no setor de soja, né? Alguma ameaça de alguma coisa, ela quer renegociar. Então aproveita a oportunidade, né? Mas faz parte de maturidade, vamos torcer que seja permanente e acumulativa essas melhorias que nós estamos tendo, né? Esse ano, por exemplo, eu vi uma entrevista, eu li uma entrevista quando saiu o resultado de um frigorífico aí, que não é
o que você trabalha. Mas o Minerva lá dos Queiroz, Sim. ele dizendo que um dos fatores que ele acha que vai melhorar o resultado dos frigoríficos esse ano é que parece que o preço do boi, a arroba do boi, vai ficar estável ou até estável. cair. Vai ficar estável. É esse teu cenário. Vai ficar estável para os confinadores, deve ficar uma razoável situação devido ao preço de insumos, né? Você vê 65% do boi no confinamento, 65% do custo do boi no confinamento é milho, né? Tá? E está tendo um reflexo bem diferenciado no valor do milho esse ano, né? E o resto nós temos que voltar para casa, pensar, cortar os custos, né? E investir em tecnologia. Investir em tecnologia. A Austrália, os Estados Unidos passam por os mesmos problemas que o Brasil enfrenta. Os custos nossos de produção são caros, né? A gente tem um insumo caro que é sal, a eficiência que é utilizado, como nós estamos distribuindo esse sal no pasto, né? A mão de obra também, um contribuidor de custo bem alto, né? E a qualidade de mão de obra é cada vez mais difícil, né? Todo mundo sente isso em todos os estados, essa dificuldade que nós temos com mão de obra, e o custo vai ficando mais caro, né? E você vê, o arroba não reage de acordo. Mas para atravessar esses momentos, a gente tem que voltar para casa, pensar e usar a mão de obra da melhor forma possível. Assim como você tem preocupação com usar tecnologia, que é o caso da agropecuária Jacarezinho, os teus funcionários também têm treinamento, essas coisas todas? Temos treinamento direto para os funcionários em todos os formatos. Porque a mão de obra é fundamental, ainda mais com o custo alto. Segurança dentro da empresa, para você aumentar a eficiência, diminuir o absenteísmo, treinamento como usar cavalo, como trabalhar com gado, né? Para não ter para ter um trabalho mais eficiente, né? E eu vejo, temos outras tecnologias para vir aí, de drone nós estamos usando muito pouco, né? Isto vai exigir coletas de big data, né? Mas também de uso melhor, mais eficiente de pastagem, né? Nós estamos hoje tudo identificação de brinco eletrônico, né? Isso aí também traz uma forma de auditar melhorar o gado, né? E eu vejo que esse brinco eletrônico também ele tem muita coisa para não estar ainda desenvolvido que dá para utilizar muito mais, né? Por exemplo, o sensor para ver o consumo de sal, quais animais, como está a distribuição de sal. Tem muita coisa para ser utilizado de tecnologia ainda para trazer, para diminuir custo para a gente. O gargalo é custo mesmo, né? Custo. É isso o seu dia a dia, é tentar diminuir custo. Diminuir custo. Não, porque e melhorar a eficiência. Na pecuária... A forma melhor de melhorar a eficiência, no momento, eu acho que acredito, para muito tempo, é genética. E tem pessoas que dão tão pouco caso para a genética e vai catando centavos em outras coisas. Nós citamos também suinocultura, avicultura. A chave de produção deles é genética. E dito isso, nós vamos terminar o programa. Muito obrigado pela sua paciência. Obrigado, foi um prazer. Foi mais um ótimo programa. E você é um marinheiro, boas navegadas para você. De diversas viagens. Marinheiro de muitas viagens. Muito obrigado, até a próxima conversa. Até a próxima. Obrigado, Recho. Gente, até o próximo programa. Tchau, tchau.